imposição de mão, não é isso? Que alguém põe as mãos e ore. Você já viu alguém orando, dando tapa nas pessoas? Eu já. É a maneira da pessoa ministrar, e as pessoas recebem cura. Agora, não é para copiar, isso não é doutrina. Qual é o erro que se comete? É quando se pega uma experiência, alguém teve alguma experiência, fora dos padrões, vamos dizer assim, e o outro começa a copiar e fazer igual. Não vai funcionar. Experiências não servem para formar doutrina. A doutrina está na Bíblia. Experiências são apenas experiências. De Deus, várias, têm efeito. No caso de Jesus aí, né, colocou os dedos no ouvido, cuspiu na boca, o homem saiu falando, ouvindo. Mas isso não é doutrina. Jesus não falou sempre que vier no meio de vós um surdo mudo, agora vocês já sabem como fazer. Coloquem os dedos nos ouvidos dele e cuspam na boca. Irmão, Jesus não está dando ensinamento sobre isso. Agora, por que está registrado na Bíblia? Para mostrarmos que não existe uma técnica de cura divina. Não existe uma fórmula de cura divina. O Espírito Santo pode dar, inclusive, direções específicas com relação à manifestação da cura. Tem um outro texto aí, olha, João capítulo 9, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe aos olhos do homem. Olha aí, outra cura estranha. O homem está cego, Jesus cospe no chão, faz um lodinho com aquele cuspe. Alguém pode falar, mas você não pode pegar um pouco de água num poço, jogar? Podia. Mas e por que ele cuspiu? Não sei. Quando você encontrar com ele, pergunte. Mas eu não sei. Agora aí está registrado o fato. Foi a forma que ele usou. Eu creio que tudo isso é para mostrar que quebrar qualquer tipo de formato e mostrar que a nossa vida tem que ser dependente do Espírito Santo e que ele pode nos dar direções estranhas aos homens, mas para mostrar que não existe uma técnica, uma forma de se fazer isso. Tem outros casos de cura bastante estranhos, né? Olha aí Atos capítulo 5, versículo 15. Não está na sua apostila. Atos capítulo 5, versículo 15. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Outra manifestação de cura de uma forma estranha. A fama do que o Senhor estava fazendo através de Pedro tinha corrido. Então as pessoas, ao saberem que Pedro iria estar num certo lugar, passar num certo lugar, levavam os enfermos. Só que, como havia muita gente, não dava para Pedro tocar em todo mundo. O que as pessoas faziam? Elas levavam, colocavam numa cama os enfermos e colocavam de certa maneira numa posição que pelo menos a sombra de Pedro passando sobre elas as curasse. Não foi Pedro que fez uma campanha de cura pela sombra. Pedro não proclamou: olha gente, eu tenho tanto poder, mas tanto poder, que eu nem vou tocar em vocês, só vou passar a minha sombra. Então olha, ali está o sol,
eu vou ficar aqui, a sombra vai projetar ali. Pode trazer os enfermos. Dou 5 minutos para colocar todos os enfermos em ordem. Vamos fazer uma fila aí que eu vou andando e a minha sombra vai tocando. Mas antes disso, uma oferta especial. Pedro não fez propaganda disso. As pessoas que tinham compaixão por aqueles enfermos, elas levavam e diziam: olha, se pelo menos a sombra dele, já que não dá para se aproximar da pessoa dele, vamos levar de tal maneira que pelo menos a sombra toque, né? A sombra passando, eles vão receber cura. O poder não estava na sombra, irmãos, estava no Espírito Santo. Eles estavam com fé também, a fé dele. Não, era a fé das pessoas. Então, qual era a fé de Pedro naquele momento para ele ministrar sombra de cura, ou cura pela sombra? Mas as pessoas criam, e o Espírito Santo vinha e manifestava. Okay. Tem uma outra situação, lá em Atos 19, versículos 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando esses tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Então, olha, pessoas que não poderiam ir até onde Paulo estava. Só que quem ia lá e tinha alguém que ele conhecia, um parente, um amigo, um vizinho, que estava muito doente, o que essa pessoa dizia? Bom, já que eu não posso trazer o enfermo até Paulo, então eu vou ver se eu consigo um pedaço da roupa dele, um lenço, qualquer coisa, para que essas pessoas possam tocar. Novamente, chamamos a atenção que não partia de Paulo isso. Paulo não levou lá uns jumentos cheios de lenços, porque naquela época não tinha carro, era animal, né, que transportava. Falou: gente, eu trouxe aqui 500 lenços, um denário, né? E é o seguinte, eu vou tocar nesses lenços, e depois que eu tocar, quem quiser, vá aqui com o meu assistente, deixe ali um denário, é um dia de trabalho, e você leva o seu lenço ungido para tocar nos enfermos. Não, as pessoas é que faziam isso. Já que eu não posso trazer o doente, também não tenho como levar Paulo, pelo menos um pedaço da roupa ou um lenço. E eu creio que isso vai produzir resultado. E as pessoas, quando tocavam, eram curadas. É a manifestação do Espírito Santo, irmãos. Agora, vender lenço ainda dá. E vender sombra? É complicado. Como você vai colocar sombra num vidrinho? Sombra numa caixinha? Agora, veja, não é doutrina. Não é para se fazer disso doutrina. Nós podemos na igreja orar por roupas? Podemos, mas desde que não transformemos isso numa doutrina da igreja. Alguém chegar e dizer: olha, eu estou com um parente meu em casa, está muito mal, ou está doente, não tem como vir à igreja, eu trouxe aqui uma roupa dele ou dela, e não dá para a gente orar. Vamos orar sim, mas isso não é doutrina, irmão. Isso é experiência. E a pessoa pode ser curada assim? Claro que pode. No caso de Paulo aí, elas eram curadas. Não é errado fazer isso. O erro é começar a transformar isso em doutrina e se aproveitar desta situação para extorquir o povo. Porque é uma extorsão, irmãos. É uma forma de você está vendendo cura e não é todo mundo que vai ser curado, e aí? Então Paulo não fazia isso para ganhar dinheiro,
para se aproveitar das necessidades do povo, que o que existe hoje é uma exploração dos problemas das pessoas. As pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros, e elas buscando solução para isso, os encontros é mais problema. Porque além de a maior parte não ter os seus problemas resolvidos, ainda vai ter que deixar o que tem, o que não tem, nesses lugares. Então não é para isso. Você não vê Paulo se aproveitando, sabendo que as pessoas eram curadas, começou a fazer disso uma doutrina, ou olha, mas é o meu lenço, não é qualquer lenço, é lenço meu. Então esse tem garantia de procedência. Não era isso, irmão. As pessoas faziam isso. Eu creio que ele ficou sabendo, né? E disse amém. O importante é que as pessoas foram curadas. Não se aproveitou da situação. Hoje as pessoas se aproveitam, começam a fazer disso comércio, começam a fazer disso negócio. E as coisas de Deus não podem ser tratadas dessa maneira. Vendendo indulgência. A indulgência não, porque a indulgência é quando a pessoa paga para ser perdoada dos pecados, né? Aí você paga para tentar receber cura. E não é. Então, olha, são formas extraordinárias de se receber cura. Ok? Agora, nós podemos impor as mãos, ungir com óleo, declarar a palavra, orar por alguma roupa, sem nenhum interesse envolvido. É a mesma coisa. Tem gente que traz óleo na igreja para orar. O que você vai fazer com isso? Tem gente que leva óleo para fazer comida, irmão. Não, é que a comida vai sair mais ungida. No caso de você levar uma roupa, eu vejo assim bastante na minha igreja, o pessoal levando roupa para uma camiseta, alguma coisa, para fazer oração, para ungir. O que acontece é o seguinte, tem alguns que até levam porque creem que o enfermo pode receber. Outros começam a imitar. Ah, bom, se ele levou, também vou levar. Aí começa a criar uma moda, né? Aí sai da área da fé e começa a entrar em uma rotina religiosa. Mas se for por fé, pode até ajudar. Alguns vão fazer por fé, outros porque outros fizeram. Aí não vai funcionar. Então é diferente. O problema é quando nós transformamos isso num costume. Tudo que a gente transforma em rotina, mata a obra do Espírito. Fazer por fé é uma coisa. Fazer porque em outros lugares estão fazendo, ou porque outros estão fazendo, ou porque na igreja alguém está fazendo, seria copiar a fé do outro. E você não consegue copiar a fé. Cada um tem a sua fé. Repetir a oração. O bispo fez uma oração, eu vou lá amanhã e repito a mesma oração, né? Porque ele funcionou para mim, vai funcionar para você. Não é. Irmãos, a vida no Espírito ela tem que ser cultivada individualmente. Cada um de nós buscar o Espírito Santo, desejar o Espírito Santo, e não ficar olhando, ali deu certo, vou fazer, ali também, então vou fazer daquele jeito, se eu fizer assim, vai funcionar porque ele fez assim e funcionou. Não vai, ali foi a fé da pessoa, e você acha que você pode copiar a fé da pessoa? De maneira alguma. Só que a tendência das pessoas é pegar o atalho, né? Ou seja, qual é o caminho mais rápido? Olha, deu certo para ela, vai dar certo para mim. Não vai. Aí depois vai questionar Deus. Por que no caso dela funcionou e no meu não? Porque ela fez por fé e você copiou, tentou copiar o que ela fez só por isso. Aí não vai funcionar mesmo. Saiba que Deus tem para cada um de nós um plano, um projeto, uma forma de agir. Compete a nós buscarmos o Senhor. O Senhor quer para mim, Senhor, qual é o teu propósito? É que nem ministério, tem gente que quer ser porque viu o outro lá e quer fazer igual. Eu já vi isso, gente tentando copiar a maneira de um certo pregador pregar.